E aqueles que tanto gostam de atacar a polícia militar, eu já disse aqui e repito, o dia que sua casa for assaltada, o dia que você sofrer qualquer tipo de violência, liga pro Batman, não liga pra polícia militar. Porque é muito bonito vir aqui falar que polícia não garante nada, que polícia na escola é uma afronta, e depois quando precisa ligar pra onda. Você não se apruma não, viu, João?